Então, meu nome é Guilherme Giorelli, eu sou médico nutrólogo, sou médico do esporte, sou coordenador da Nutrology Academy e o meu conflito de interesses é que a Novo Nordisk foi quem convidou a gente a estar aqui podendo mostrar e discutir essa profundidade de obesidade com vocês. Então, desafio a vocês, para entender como é que é a obesidade no dia a dia, a chegar no Google e escrever assim, paciente que perdeu muito peso, ou perdeu muitos quilos sem medicação, que foi o que eu prescrevi. Olha quantas pessoas vão aparecendo. Ó. O número de pessoas que aparece é muito significativo, né? E na prática, quando a gente vê várias pessoas aparecendo, a primeira sensação que você tem é, isso deve ser muito fácil. Eu poderia fazer isso também. E quando você vai tentar e isso não acontece, isso começa a gerar angústia. Então, um preconceito é você achar que se alguém fez, deve ser muito fácil, isso pode acontecer com você. Se a gente clicar em alguma dessas matérias, eu cliquei em algumas aqui para você aprofundar, você vai ver que esses resultados que ganham capa de jornal, eles não têm nada de comum. Muito pelo contrário. Ninguém nunca viu um jornal falar o doutor João atravessou a rua e foi comprar um pão. Né? É uma discussão sempre mostrar coisas que tenham que ter relevância. Então, ele mostra aqui, homem perde 80 quilos com dieta, treino e aplicativo. Outro mostra, mulher emagrece 40 quilos em 1 ano e meio, fazendo exercício funcional e com dieta sem glúten e sem lactose. Então, essas informações mostram uma informação de um caso que aconteceu com você ou aconteceu com alguém e passa a sensação de que talvez seja muito fácil fazer, já aconteceu com tanta gente. Isso é uma das maneiras de entender o porquê que a gente vive essa crise dos conceitos, vive muitas pessoas com preconceitos pré-estabelecidos. Então, essa outra matéria aqui, ó, colocou até no cantinho, se vocês olharem de perto, está mostrando que a paciente, em vez de escrever com obesidade, ó, botou que a paciente era gorda na própria matéria, mostrando que nem parecia que era a mesma pessoa no antes e no depois. Ou seja, existe um completo desrespeito pela situação do paciente. Não é fácil hoje em dia você ver esse tipo de desrespeito mais em diversas outras situações, mas na obesidade a gente vê muito preconceito. Então, ó, cliquei no outro aqui. Ó. Roberta abandonou os remédios para emagrecer e perdeu 34 quilos com low carb. Bom, por que será que isso aconteceu? Né? E a gente vai ver na história dela, vai parecer, nunca gostei de fazer exercício físico, tentei emagrecer algumas vezes sem tomar remédio, só mudando a alimentação, mas não dava certo. Não durava, ela não conseguia aderir. Então, esse é um conceito muito importante da gente saber. Né? A alimentação melhor é aquela alimentação que o paciente consegue fazer. Depois, ficava muito desmotivada porque não contava com o apoio da minha família, ou melhor, às vezes até comentava, olha lá vai ela comer de novo e depois fica reclamando. Então, isso acontece nos lares de muitas famílias brasileiras e família pelo mundo. Isso é um claro preconceito, achar que o paciente é responsável pela doença que ele tem. E a gente busca aqui no dia de hoje desmistificar isso e, mais do que isso, né, dar argumentos para que você possa, no seu consultório, conversar isso com os pacientes. Então, ela fala aqui ó, que logo após a primeira gestação ela começou a ganhar peso e durante 20 anos ela ficou evoluindo com esse efeito sanfona. Queria passar primeiro para a doutora Andréa Levi, que é a psicóloga, saber se esse tipo de angústia, de a pessoa sofrer pressões dentro de casa, é comum ou se isso é raridade numa especialista em obesidade. É muito comum e é um prazer estar aqui falando para tantos médicos inscritos, porque eu quero dizer que vocês que se inscreveram já têm um diferencialzinho de querer quebrar preconceitos aqui junto com a gente. Então, é um grande prazer eu, Andréa, psicóloga, falar para vocês médicos no Dia do Médico, da gente quebrar preconceito. O paciente chega no nosso consultório se desculpando, já cheio de culpa e dizendo, eu vim tratar, mas desculpa que eu sou sem vergonha mesmo, eu sou sem força de vontade, e ele repete aquele discurso que ele ouviu a vida inteira. E isso, quando eu olho para ele e digo, não, você está aqui tratando uma doença, ele já toma um susto, porque ele está muito acostumado a, inclusive, profissionais de saúde reverberarem esse discurso. Então, é muito angustiante. Muito desse discurso, então, do paciente achar que a culpa é dele, vem do fato de que, quando ele se esforça muito, ele consegue emagrecer um pouco. Só que o paciente obeso, quando relaxa um pouquinho, ele engorda muito. Esse processo é completamente diferente de uma pessoa para outra, porque quando você está emagrecendo, o seu organismo reage com respostas adaptativas diferentes, mas se convencionou chamar de efeito sanfona na prática do dia a dia. Então, o que seria efeito sanfona? Seria o fato de que o paciente ganha peso, perde peso, ganha peso e perde peso. E aí os trabalhos, esse aqui foi publicado pelo American College of Cardiology, na verdade American Heart Association,
coloca que esse efeito ioiô, ou seja, o paciente ganhar e perder peso, não é saudável para diminuir doença cardiovascular. E aí o pensamento óbvio seria, tá vendo? Então não é para fazer dieta, é para ficar com peso acima. Só que o que a maior parte das pessoas esquecem é que quando você fica nesse processo ioiô, ou esse efeito sanfona, ida e volta, o que acontece é que a sanfona não volta para o mesmo lugar. Isso acontece porque os trabalhos todos são claríssimos em mostrar que qualquer dieta com baixa caloria leva à perda de peso. O que não é claro? Não é claro as pessoas entenderem que perda de peso não é sinônimo de perder gordura. Então, quando a sanfona abre e fecha, ganha peso, ganha peso, perde peso, esse peso não vem do mesmo lugar. Então, eu gosto sempre de mostrar essa figura na primeira consulta do meu paciente, para ele olhar o que é gordura, que está em amarelo, o que é músculo, que está em vermelho, o que é o branco, que é o osso, e o preto, que você vê, é o ar. Ou seja, o paciente pode perder gordura fazendo uma dieta hipocalórica? Pode. Mas se não tiver proteína, ele vai perder massa muscular também. Se ele continuar fazendo, ele pode perder tecido ósseo também. Ou seja, perder peso não é sinônimo de melhora da obesidade. Depende de onde esse peso está vindo. E principalmente quando ele perde massa muscular, os trabalhos mostram que o organismo reage. E para cada perda de peso, ele tem um aumento da fome, que leva, em média, a um aumento de alimentação de 100 quilocalorias por dia. Então, dá vontade de comer mais. E na hora de gastar a caloria, o organismo reage também e gasta menos. Gasta 30 calorias por dia a menos. O que acontece nisso? Nesse processo de ganhar e perder, fica mais difícil cada vez perder e fica mais fácil ganhar. Isso não acontece da boca para fora, isso acontece dentro do nosso organismo. Então, olha quantas alterações fisiológicas, quantas mudanças de metabolismo ocorrem e que, no final das contas, as pessoas vão chegar na mídia e vão falar, tá vendo? Era só fazer dieta, fechar a boca, pega o tênis de corrida e vai correr. Já perdeu o peso suficiente, para de tomar esse remédio logo que isso vai te matar. Alguém fala para o paciente diabético para parar a medicação logo? Alguém fala para o paciente hipertenso para parar logo com a medicação? Então, na prática, quando a gente discute obesidade, quando você está dentro do consultório de nutrologia, no consultório de psicologia, você vai ver que existem quase dois mundos paralelos. De um lado, o que aparece na mídia, em todas as redes sociais, dizendo que é uma desgraça você fazer medicação, que é uma desgraça você tentar se alimentar corretamente e ter prazer na comida. E, por outro lado, os especialistas falando que é doença crônica, que não tem cura. Como é que a gente vai se posicionar nesse contexto, então? Então, para isso, no dia de hoje, para quebrar os preconceitos e transformar todos nós que estamos reunidos aqui em agentes de mudança, a gente quer mostrar a informação que você consiga transmitir isso diretamente no dia a dia do seu consultório. E eu não conheço informação mais impactante para mostrar que a obesidade é uma doença crônica do que essa aqui, que foi publicada em 2014 no Lancet, que todos os anos o professor Lee Kaplan mostra lá na Universidade de Harvard, no curso de obesidade, que é nenhum país no mundo, nos últimos 40 anos, conseguiu diminuir os seus índices de obesidade. Só aumenta a obesidade e a pergunta é, será que a gente não está errando algo? Será que falar em foco, força, fé ou até café não é pouco? Não é preconceituoso? Olhar para o paciente e achar que ele é preguiçoso não é tentar achar uma resposta simples para um problema complexo? Então, para tentar responder essa e outras perguntas, a gente trouxe aqui artigos científicos também e figuras do artigo que você pode ter na tua mesa de consultório para mostrar para o paciente. Esse artigo aqui é um artigo que foi feito com a liraglutida na dose de 3 miligramas, que comparou na linha de cima os pacientes sem medicação e na linha de baixo os pacientes com medicação. O que ele mostra, então, quando compara a linha de cima com a linha de baixo? Os dois grupos receberam o mesmo nível de informação de mudança de terapia cognitivo-comportamental. Só que, na prática, o grupo que recebeu as orientações de alimentação, exercício e terapia cognitivo-comportamental perdeu muito mais peso quando usou a medicação. Então, por que será que isso acontece? Será que a medicação dá mais foco, dá mais determinação para as pessoas? A resposta não é simples. A obesidade é uma doença crônica, complexa, multifatorial, e ela passa sempre pela fome, pela saciedade e, mais do que isso, pelo processo de decisão do paciente quando ele está com menos fome. Então, não adianta achar que você vai receber o remédio e que você vai comer qualquer coisa. Não, mas tomando a medicação e diminuindo a fome, e essa medicação agindo em vários níveis teciduais do seu corpo, você vai ter mais poder de escolha na hora de utilizar. Então, do que a gente está falando do liraglutida, então? Tá? Liraglutida é um análogo do GLP-1, ou seja,
é um hormônio GLP-1 modificado. GLP-1 é um hormônio, então, que é produzido no nosso intestino quando a gente se alimenta e dura 2 minutos. O que acontece para sair do GLP-1 normal e virar a liraglutida? Eles modificaram 2 moléculas e isso faz com que a medicação tenha um período de ação maior, uma meia-vida que chega em torno de 12 horas. E dessa forma, o paciente tem uma menor fome, uma maior saciedade. Diminui a fome fisiológica, diminui a fome hedônica. E eu queria perguntar para você, Andréa, se você pudesse comparar dentro do seu consultório paciente com medicação e paciente sem medicação e quando ele passa a tomar medicação, se tem até uma mudança de se entender sem se julgar. Porque a verdade é que todo mundo que já sofreu de obesidade se sente culpado. E aí você toma medicação, isso muda alguma coisa no seu entendimento? É muito importante essa pergunta e principalmente falar para vocês médicos sobre isso, porque minha vida profissional como psicóloga mudou depois da chegada dessas medicações. O paciente, quando a gente explica isso e ele entende e ele sente a sensação fisiológica que a medicação traz essa ajuda, ele muda o pensamento, assim, muda, sem dúvida nenhuma, o discurso, inclusive, né? Então, não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de querer, não é uma questão... Esforço sempre vai existir na vida da pessoa que tem obesidade, mas no consultório de psicologia, eu conto isso para vocês, a minha vida, em 22 anos de profissão, mudou para antes das medicações e depois... E o paciente se sente extremamente apoiado. Você falou uma coisa muito importante, Guilherme, que é ter na mesa do consultório. Invista um tempo em explicar para o paciente isso que você está falando, o que é composição corporal, como ele, quando ele emagrece, ele ganha gordura depois. Quando ele entende isso, e aí ele entende a medicação, ele se conecta com a sensação da medicação, é outro tratamento. Então, eu, como psicóloga, digo para vocês... somos uma equipe multidisciplinar, não dá para tratar só psicologicamente, porque é julgamento isso. Né? Perfeito. Eu acho que é o conhecimento que une a gente, né? E o conhecimento ele é transformador. Então, muitas vezes, por mais que a gente fale e a gente leia sobre obesidade, muda o patamar quando o paciente, de uma hora para outra, tem menos fome, tem mais saciedade, ele passa a ter maior poder de escolha. Então, liraglutida, que é essa medicação que a gente estava mostrando para vocês, é uma caneta que a substância liraglutida é injetável no organismo do paciente todos os dias. Então, na primeira semana, ele usa 0,6 miligramas uma vez por semana, na segunda semana, uma vez por dia, durante a primeira semana, na segunda semana, 1,2 uma vez por dia, na terceira semana, ele vai para 1,8 uma vez por dia, na quarta semana, 2,4, na terceira, 3 miligramas. E aí você orienta o paciente a prescrever a medicação, mas não é toma aqui a medicação, vai lá viver sua vida como que você quer. É utilizar a medicação e que, nesse processo de aumento da dose, ele entenda o que está acontecendo com ele. Esse processo de entendimento, então, é o que permite essa mudança de chave dentro da cabeça dele. Porque vocês não podem imaginar a culpa que é alguém, saber o que é comer corretamente grande parte do tempo, e aí, quando come errado, deixa tudo a perder. Isso é um processo que vai num ciclo vicioso de culpa muito grande. E esse processo, então, de culpa sobre a obesidade, de responsabilidade sobre a obesidade, como a Andréa Levy começou a fazer o teaser ali, muda a partir da publicação do programa Scale. Então, o programa Scale há menos de 10 anos atrás, a liraglutida começou a ser estudada no tratamento da obesidade e no tratamento da diabetes também, e você tem publicações nas mais prestigiosas revistas do mundo. Tem trabalho, como eu já mostrei aí, mostrando que o paciente melhora o seu resultado ao fazer terapia cognitivo-comportamental. Mostra que o paciente melhora a apneia do sono, diminui a chance do paciente ter pré-diabetes. E mais do que isso, quando você compara as medicações que existem no mercado para usar, liraglutida, orlistat, sibutramina, você observa que a liraglutida ela tem uma eficácia, uma possibilidade de interação medicamentosa muito boa, porque ela é uma medicação que tenta simular um hormônio que é produzido fisiologicamente. Então a pergunta é o seguinte, André, se a liraglutida tem tanto trabalho assim, se ele tem mostrando que ao tratar a obesidade a gente cura tantas outras doenças, por que a maioria dos pacientes com obesidade e sobrepeso não tem acesso ao tratamento medicamentoso correto? A gente pode falar que o preconceito faz parte dessa equação? Sem dúvida. Essas frases que você mostrou aí na mídia, elas reforçam muito o pensamento confuso do paciente, o preconceito, o autopreconceito. Eles chegarem no nosso consultório dizendo eu sou sem vergonha mesmo, eu sou sem vergonha, sou sem força de vontade.
e se autoculpando. Então, para a gente quebrar isso, a gente tem que entender de obesidade, de fisiologia de obesidade, explicar isso para ele, e ele vai demora um pouco para entrar nessa frequência. Então, invista um tempo no paciente e explicar isso para ele conectar com a medicação. E assim, esse investimento de tempo tem que ser principalmente ouvindo, né? Cada um tem uma dinâmica de conseguir falar o que está doendo da forma que ele aprendeu na sociedade. Então, muitas vezes o paciente vem dizendo que come muito, mas ele não sabe o porquê. Então, faz parte do nosso processo entender as causas e orientar se ele precisa ou não de medicação. Então, o que é que precisa, o que a diretriz da ABESO 2016 fala quem pode utilizar a medicação? Em primeiro lugar, paciente que tem IMC maior ou igual a 30, depois o paciente com IMC superior a 27 com 2 comorbidades, e em terceiro lugar, é a que muitas vezes as pessoas esquecem. Então, eles mostram que o paciente que tem falha em perder peso com tratamento não farmacológico, ou seja, tem história prévia de falência, você deve tratar ele com medicação. Por que isso? É o mesmo raciocínio como se você tivesse um paciente com tratamento com diabetes e você falasse, não vou dar medicação não, deixa a glicemia ficar descontrolada. Você tem que orientar o paciente dentro do nível de ajuste das suas possibilidades. Então, eu queria agora que vocês respondessem aí, todo mundo nos comentários. Em primeiro lugar, se obesidade é doença, sim ou não. E, em segundo lugar, a pergunta é se todo mundo da sua família sabe que a obesidade é uma doença. Então, vou fazer a primeira pergunta para você, André. Todo mundo da sua família sabe que a obesidade é uma doença? Certamente não. Em todos os eventos sociais, a gente explica para alguém que se espanta. Então, eu vou responder essa também. Minha família, quase todo mundo é médico ali, né? E, ainda assim, muita gente olha com preconceito para a obesidade e olha como se o tratamento da obesidade fosse algo secundário. E muito disso ocorre porque o preconceito da obesidade é, na verdade, um conceito que demorou a ser mudado. Então, olha só, vou mostrar esses números aqui, que são do Action.io, que é um trabalho que foi publicado em 2019, multicêntrico, foi feito no Brasil também. Foi feito com 14.000 pacientes, 14.502 pacientes com obesidade, e foi realizado em 2.785 profissionais de saúde. Olha as informações como são impactantes. Entre os pacientes com obesidade, 32% não sabia que a obesidade era uma doença, e, entre os profissionais de saúde, 12% não sabia que a obesidade é uma doença. Qual que é o problema das pessoas não saberem que a obesidade é uma doença? É porque isso leva a abandono de tratamento. Então, apenas 24%, incríveis 24%, tinham 2 ou mais consultas. E a gente está falando aqui de algo que é crônico. Então, vocês acham que é possível tratar uma doença crônica com uma consulta só? Achar a cura? A gente não acha. Então, isso é falta de respeito em relação à obesidade? Na minha opinião, é. E essa falta de respeito vem por culpa nossa, profissionais de saúde, que demoramos a conseguir comprovar que a obesidade é uma doença. Então, eu sempre gosto de citar esse trabalho aqui, que é de 2008. O Brasil já era pentacampeão mundial e a gente ainda estava discutindo se a obesidade era doença ou não. Então, foi a primeira vez que uma revista de obesidade colocou obesidade como uma doença. Depois, em 2013, é que a American Medical Association, através da sua revista O JAMA, coloca a obesidade como uma doença. De lá para cá, a gente tem a Obesity Society, a American Association of Clinical Endocrinologists, a gente tem a EASO, todas as sociedades do mundo aceitando que a obesidade é uma doença, e não só uma doença, mas uma doença crônica, progressiva e uma pandemia. Então, agora na pandemia do Covid-19, todo mundo ficou com medo de pandemias, e a gente esquece que a pandemia da obesidade e sedentarismo estavam aí já há muito, muito tempo. Então, o fato é, obesidade é uma doença? Como é que eu explico isso para o meu paciente? Então, doença é tudo aquilo que piora a qualidade de vida, aumenta a mortalidade e é um conjunto de sinais e sintomas. Ninguém discute se a obesidade piora a qualidade de vida. O nosso país ele não é preparado para paciente com obesidade. A dificuldade de andar de ônibus, a dificuldade de entrar dentro do avião é muito significativa. Mas, mais do que isso, no dia a dia, no próprio caminhar, o paciente obeso aumenta a sua chance de ter doenças ortopédicas. E aí, o primeiro raciocínio que se vem é, mas também, né, desse tamanho, carregando isso para cima e para baixo, ou seja, mais uma vez, estigma e culpa. Tecido gorduroso, então, é um produtor de marcadores inflamatórios que leva o nosso organismo a dificuldade de funcionar. E vale a pena mostrar esse slide para o paciente para que ele entenda de que, se ele ficar parado, sem tratamento nenhum, a doença vai avançar. E quando ela avança, uma hora vai levar com uma dessas doenças apareça.
Então, a Andrea já deu o teaser aqui também, que a gente vai ter que falar de composição corporal, a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre exercício, sobre medicação, sobre terapias cognitivo-comportamentais, sobre suplementação, em alguns casos cirurgia, mas principalmente, Andrea, acho importante enfatizar felicidade. E não felicidade na facilidade do paciente fazer, felicidade de perceber que o seu esforço está sendo recompensado. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre felicidade e prazer dentro do consultório, porque quem faz dieta e tem obesidade sabe o quão difícil é perder e o quão fácil é ganhar. O que isso leva no dia a dia? Que pontos a gente pode estimular no paciente? Eu acho que a gente tem que estimular sempre o conhecimento da doença. Por exemplo, o paciente diabético, quando ele entende a doença, ele adere. Qualquer doença crônica, quando o paciente adere, ele vai muito melhor. E a obesidade não é diferente. Quando o paciente entende a doença, entende o que é composição corporal, entende o efeito da medicação, ele adere muito mais. E ele mesmo fica surpreso com como ele está reagindo, o que ele está sentindo, e ele presta atenção nas reações dele, como ele sente a comida, como ele sente a saciedade. Então, é muito diferente o paciente medicado, bem tratado medicamente, psicologicamente e nutricionalmente na nossa frente, do que a gente tem que explicar uma coisa que ele não entende. Então, vocês perceberam, o tratamento ele é complexo. A gente tem que falar sobre alimentação, exercício, suplementação. É muito assunto, então. Toda vez que eu começo a dar aula disso, a pessoa pergunta, vai demorar quanto tempo a consulta, então? Para ajudar nesse processo de consulta, que todo mundo quer otimizar o tempo, a gente tem que entender como dinamizar, é que a gente, na Nutrology Academy, junto com a doutora Juliana Machado, o Dr. Diogo Toledo, o Dr. Paulo Giorelli, doutora Socorro Giorelli e a doutora Silvia Sartoreto, a gente publicou esse ano esse artigo aqui, que é o ABCDF, on Focus on Obesity Nutrology Care. O que é isso? É uma maneira de estratificar, é uma profundidade maior da anamnese da obesidade. Então, quem tiver no nosso QR Code, o pessoal pode botar o QR Code aí, vai receber amanhã de manhã o artigo prontinho aí para vocês receberem no grupo do WhatsApp. E vocês vão ver, então, que esse ABCDE nada mais é do que entender como é que a gente fala sobre alimentação dentro de uma consulta. Como é que a gente fala de bioquímica, que seriam as alterações do exame laboratorial, ou de composição corporal, vamos fazer bioimpedância, qual bioimpedância que pode? Depois, a letra D, que seriam as drugs ou drogas, que medicação, suplementação ele usou, diagnóstico diferencial, a profundidade de entender que o exercício físico tem impacto diferente, que não é só sair e correr na esteira igual um louco, e também entender sobre o foco da consulta, ou seja, qual é o próximo passo que o paciente tem que dar. Porque se você junta todas essas situações aqui e fala para o paciente, faz tudo ao mesmo tempo, a gente pode levar ele a um abandono. O próximo passo tem que ser simples, tem que ser direto. E podem ter outros passos mais à frente, mas o paciente precisa entender que ele está indo no caminho de mais saúde. Então, dessa forma, a gente consegue estudar focando em grupos específicos. Então, na Nutrology Academy, a gente vai focar muitas vezes em nutrologia feminina, oncologia, como a doutora Andrea está aqui representando, nos exames todos, composição corporal. E aí, agora eu queria pegar essa pecinha aqui da composição corporal para aprofundar e perguntar para vocês aí de casa. Qual que é a melhor maneira de diagnosticar obesidade? É falar sobre IMC? Letra A. É falar sobre percentual de gordura? Letra B. IMC mais comorbidades? Letra C. Ou é o percentual de gordura mais comorbidades alterados? Letra D. E veja bem, esse questionário aqui eu coloquei porque ao longo dos anos foi se mudando essa discussão, né? Então, ainda mais aceito é o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, mas claramente hoje a gente entende o impacto que a obesidade vai ter nos outros órgãos. E se você não tem a capacidade de fazer composição corporal, você vai ter que olhar IMC mais comorbidade. Então, o caminho do diagnóstico da obesidade depende da ferramenta que você tem na sua mão. Se você não tem uma bioimpedância para avaliar a composição corporal, você vai fazer exame de sangue e já vai ver comorbidade alterada. Se você, por outro lado, vê que já está desproporcional a relação entre gordura e músculo, você pode ser mais preventivo. Então, todo mundo aí marcou a letra D, nem me permitiu comentar mais. E aí eu gosto de citar esse artigo aqui do ACE, né, da American Association of Clinical Endocrinology, que coloca como possível novo nome da obesidade, chamar de Adipose-Based Chronic Disease, doença crônica baseada no excesso de adiposidade. Ou então, como a Organização Mundial de Saúde define hoje obesidade e sobrepeso como o excesso ou a anormalidade de gordura acumulada que faz com que a saúde esteja em risco. Queria saber de você, André, se os pacientes obesos sentem que a saúde está em risco ou eles acham, que a gente ouve muitas vezes no consultório, eu sou obeso, mas estou saudável, meus exames estão todos normais,
para de me perturbar. Quando o paciente chega no consultório de psicologia, ele já entendeu alguma coisa, né, que ele precisa tratar. E, às vezes, ele chega resistente mesmo e a gente precisa quebrar essas resistências e ir explicando para ele. Então, explicando tudo isso que você falou, o paciente entende até psicologicamente o que ele sente, mas ele está inflamado, muitas vezes desnutrido, e eu não consigo tratar psicologicamente um paciente que está nesse estado, porque ele não fica mentalmente, emocionalmente bem. Então, ele sente a diferença quando ele está nutricionalmente bem. Então, perfeito. Agora, esse slide aqui, eu peguei emprestado da doutora Débora Serruia e vou mostrar para vocês como é que a gente aprofunda a discussão em obesidade. Então, é direto. É doença, é crônica e tem mecanismos compensatórios. O que é um mecanismo compensatório? Uma vez que você emagrece, teu organismo reage. Então, a gente está acostumado a achar que obesidade é excesso de peso e que isso é problema. Mas a verdade é que excesso de peso não é a doença. Assim como perder o excesso de peso também não vai curar a doença. O excesso de peso, então, é uma característica, é uma manifestação dessa doença, que na prática tem uma série de outras alterações fisiopatológicas. Então, quando a gente tem a perda do excesso de peso, a gente está controlando um dos sinais. Não significa que o paciente não tenha mais aquelas alterações fisiopatológicas a nível celular que levaram ele a ter obesidade. Isso é muito importante para que o paciente entenda que ele não pode achar que está curado e que vai comer o que ele quiser. Então, o excesso de peso é a obesidade em si? Não. Lembra da definição da Organização Mundial da Saúde? Obesidade é quando o excesso de peso leva o organismo à anormalidade e coloca o seu organismo em risco. Então, o excesso de peso é um sinal muito claro que deveria estar nítido para todas as pessoas discutirem obesidade, mas que muitas vezes as pessoas fingem que não estão vendo. E que quando se perde a perda de peso, porque o paciente está no tratamento efetivo, a gente não pode achar que a gente está curado e deixar o tratamento para lá. Porque a doença, infelizmente, não tem cura e muitas vezes ela avança muito rápido. Então a gente precisa entender que o sucesso terapêutico não é simplesmente a perda de peso. Muito mais difícil do que perder o peso é continuar mantendo o peso perdido, é conseguir parar de falar de peso e falar da relação entre músculo e gordura. É necessário falar sobre a troca entre alimentação mais saudável, exercício ajustado para que o paciente tenha mais saúde. Não está confiando em mim? Olha só o que a gente fala na hipertensão ou no diabetes tipo 2. Alguém fala que quando o paciente controla a glicemia que ele está curado? Ninguém fala. A glicemia só está mostrando que a doença está descompensada, mas você pode compensar. O paciente hipertenso, quando toma medicação para a hipertensão, significa que ele curou a hipertensão? Não. A medicação é o sinal que está controlado. Então, lembra de diabetes e hipertensão, porque são doenças que são crônicas, doenças que estão presentes no dia a dia das pessoas e que têm alta correlação com a obesidade. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, tirar essa angústia de colocar remédio ou tirar remédio. A gente precisa entender quem é o nosso paciente e entender que existe medicação para o tratamento da obesidade que tem que ser ajustada na necessidade do paciente. Quer um outro exemplo? Narcolepsia. Uma doença que é menos entendida ainda do que a obesidade. A gente sabe que os pacientes têm uma deficiência da hipocretina e, na prática, a gente trata esses pacientes, muitas vezes, com substâncias anfetamínicas. E ninguém critica isso no tratamento da narcolepsia. Será que isso não é parte da obesidade ser tão criticada porque a gente não entende que a obesidade é uma doença crônica, sem cura, e que a gente acha que o paciente pode, a qualquer momento, cair dentro de um tênis e sair correndo para uma esteira? São reflexões que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Então, lembra? Há mais de 40 anos, nenhum país do mundo conseguiu diminuir a obesidade. Será que é porque todo mundo está falando sobre mudança do estilo de vida de forma errada? Está faltando descobrir um estilo de vida melhor? Então, na prática, quando se tem a perda de peso, a gente está falando sobre o que leva a comer, o que leva a gente a parar de comer. Sobre balanço energético, ou seja, o que aumenta ou o que diminui o nosso gasto energético. Então, a obesidade não é um ato de estar engordando, obesidade é um estado inflamatório onde o paciente tem excesso de gordura e, semelhante ao que consegue com o tecido hepático, o tecido gorduroso também tem uma tendência a voltar à sua conformação inicial. Existe um set point metabólico que, a partir do sistema nervoso central, vai fazendo com que o organismo tenha mais fome, menos fome, que o organismo gaste menos caloria ou gaste mais, e muitas vezes até com o mesmo estilo de vida.
Então, hoje, o tratamento da obesidade é dividido em dois modelos que podem ser discutidos. De um lado, a gente tem um modelo em que diz que o comportamento define o balanço energético. Ou seja, você se esforça para comer bem e aí isso ajusta o seu balanço energético. E, por outro lado, o segundo modelo, onde diz que a fisiologia do balanço energético é que define o comportamento do paciente. Queria perguntar para a Andréia qual que faz mais sentido para ela. Eu já sei o meu, vou falar daqui a pouquinho. O paciente tem que entender isso também, né? Então, a fisiologia do balanço energético define o comportamento? Tudo define o comportamento. Se você está inflamado, se você está desnutrido, define o comportamento, sim. O paciente, quando ele entende isso e ele se conecta com essa sensação, ele adere muito mais ao tratamento. Então, essa é uma pergunta muito complexa. É igual dizer se o homem é fruto do meio ou se o homem modifica o meio. Na verdade, é um pouco de cada, mas a verdade é que quando a gente muda o tratamento da obesidade do paciente, seja com alimentação, exercício, ele demora a iniciar a mudança, mas depois toda a sua fisiologia muda de forma muito significativa. Isso fica muito evidente cientificamente quando a gente fala dos estudos. Então, uma maneira de entender isso é o GLP-1, por exemplo, que é um hormônio produzido no nosso intestino que tem diversos mecanismos de ação e age de uma forma muito positiva sobre o nosso controle da fome e saciedade. Se a gente mudar para falar sobre exame genético, olha a quantidade de alterações únicas de nucleotídeos, famosos SNPs, que são estudados no sistema nervoso central. O controle da fome, da saciedade, do gasto energético, é muito maior no sistema nervoso central do que no resto do organismo. O que não significa que é lá que o problema começa. Os hormônios intestinais conseguem passar a barreira hematocefálica. E se você achar que realmente a pessoa é fruta da sua fisiologia e que ela mais nada pode fazer, a não ser se entregar para a sua doença, que isso é o destino, você está redondamente enganado. A gente pode modificar o nosso dia a dia, através de alimentação, através de exercício, através de medicação, se for ajustada. E se a gente estiver comendo mal, se exercitando mal, fumando, dormindo mal, a gente também piora. Então, as chaves dos processos começam a ser entendidos, mas claramente a gente hoje sabe que não é o paciente culpado por ter obesidade, muito pelo contrário. Ele é culpado, sim, pelo sucesso do seu tratamento. Então, grava essa frase aqui que eu traduzi, mas não é minha, que foi publicada lá pelo Dr. Lee Kaplan em Harvard, onde ele diz que comer muito não causa obesidade. É a obesidade que faz você comer muito. Quando eu ouvi a primeira frase dessa vez, ela é uma mudança de paradigma. Porque todo mundo acha que o obeso é culpado por estar comendo muito, que bastava comer menos. Mas será que ele está comendo muito porque tem menos força de vontade? Ou será que ele tem até mais força de vontade do que outra pessoa, só que lá dentro ele está lutando contra outras ondas, está lutando contra outros monstros muito maiores? Então, claramente, melhorar a alimentação não vai resolver a obesidade, e sim tratar a obesidade que vai levar com que o paciente se alimente melhor. Essa é uma mudança de paradigma significativa, né, Andréia? Você tem ideia de quanto vocês e nós, profissionais de saúde, temos que repetir isso para o paciente até ele entender? Até nós estamos aqui, né, repetindo isso para nós, profissionais de saúde, entendermos isso. E para o paciente, a gente tem que repetir quantas vezes forem necessárias até você perceber que ele entendeu a doença. Aí você consegue tratar. Sem isso, se não tratar expectativas, também não trata a obesidade. É importante que o paciente entenda que tratar a obesidade melhora a alimentação, porque a alimentação é só um pedacinho do processo. Às vezes, o paciente está comendo bem, gente, mas o organismo dele não tem energia para gastar, porque a mitocôndria é de quantidade pequena. A variação, quem viu a Nutroic 7, a gente mostrou aqui, mitocondrial da massa muscular esquelética, pode chegar de centenas a centenas de milhares de mitocôndrias. E a mitocôndria, que, em última análise, vai levar à oxidação de gordura. Então, é entender realmente pedacinhos do quebra-cabeça e, logicamente, a gente tem uma série de ferramentas e estratégias alimentares que podem ajudar o nosso paciente mais ou menos, tá? Então, existe essa possibilidade da gente ir ajustando. Na prática, então, quando a gente vai olhar o efeito do tratamento, usar a liraglutida 3 mg é muito mais eficiente do que as outras, mas sempre lembrar que é associado à alimentação, exercício, medicação de qualidade para o paciente, suplementação em alguns casos, cirurgias em outros, e que o paciente tenha o entendimento. Minha grande frase que eu sempre falo durante as consultas é: você não é o que você come. Mas se você estiver comendo bem, pode ser que o problema esteja no seu treino, e o treino também não é o que impacta. Também não é o quanto que você dorme. Você é o que o seu organismo faz a partir do que você come, do que você treina, do que você dorme. Então, você é aquilo que o seu organismo faz a partir dos estímulos
que você dá para ele. Então, falta de vergonha na cara, será que é isso? Dá uma olhada no vídeo aí.